A linguagem é um portal criativo. Quando falamos, não estamos apenas descrevendo o mundo, estamos moldando-o. As palavras que escolhemos são como pincéis em uma tela invisível, desenhando a realidade ao nosso redor. Cada frase é uma semente lançada no solo fértil do universo. O que você planta com suas palavras, você colhe em experiências. Por isso, falar não é apenas um ato cotidiano, é um ato sagrado de criação. A linguagem é o começo de tudo. Antes de qualquer manifestação, houve uma ideia, um pensamento, uma palavra. Ao falar, você dá forma ao invisível. Você organiza o caos, nomeia o que era indizível e, assim, traz para a realidade aquilo que estava no campo das possibilidades. Quando você diz, eu sou capaz, está convocando forças internas e externas que sustentam essa verdade. Quando afirma, eu sou próspero, está autorizando a abundância a se expressar na sua vida. A linguagem é decreto, e todo decreto é uma ordem ao universo. Ele responde não ao que você quer, mas ao que você afirma com convicção. Por isso, cultivar uma linguagem consciente é cultivar uma vida consciente. Palavras têm poder criativo, e você é o artista da sua realidade. As palavras são mais do que sons articulados. São frequências, vibrações, códigos energéticos. Cada palavra que emitimos carrega uma carga vibracional que impacta não só o nosso campo energético, mas também o ambiente e as pessoas ao nosso redor. Quando dizemos algo, estamos transmitindo uma energia que ressoa em diferentes níveis. Palavras de amor, gratidão e encorajamento elevam nossa vibração e criam harmonia. Palavras de crítica, raiva ou medo diminuem nossa frequência e geram desarmonia. É como se cada palavra fosse uma nota musical que compõe a sinfonia da nossa vida. Quando nos tornamos conscientes da vibração de nossas palavras, passamos a escolher com mais sabedoria aquilo que dizemos. Ao invés de reclamar, podemos agradecer. Ao invés de julgar, podemos compreender. Essa mudança na qualidade da nossa linguagem altera o nosso estado interno e, por consequência, a realidade que experimentamos. A vibração da palavra também afeta nossa saúde, nossos relacionamentos e até a nossa prosperidade. É como se estivéssemos constantemente emitindo comandos ao universo através do que falamos. Por isso, desenvolver uma linguagem vibracionalmente elevada é um passo essencial no caminho da expansão da consciência. Palavras não são apenas expressões, são emissões de energia. E a energia que emitimos é a energia que atraímos. O verbo é o início de toda a criação. Nas tradições espirituais mais antigas, encontramos essa verdade repetida em diferentes formas. No princípio era o verbo. Isso significa que antes de qualquer coisa existir, havia a palavra, a vibração primordial, a frequência original, que deu origem ao universo. Esse verbo não é apenas som, é intenção, é consciência, é o sopro divino que anima todas as coisas. Quando você fala, você participa desse poder criador. Você se conecta com essa força original e a traz para sua vida cotidiana. Cada palavra se torna, então, uma centelha do divino, uma extensão do verbo primordial. Entender isso transforma completamente a forma como usamos a linguagem. Passamos a falar com mais atenção, com mais presença, com mais reverência. Sabemos que nossas palavras podem construir ou destruir, curar ou ferir, libertar ou aprisionar. Quando você declara com fé, com clareza e com amor, está canalizando o verbo em sua forma mais pura, está co-criando com o universo. Isso faz com que a fala deixe de ser apenas comunicação e se torne comunhão, uma aliança entre o humano e o sagrado. O verbo não apenas descreve a realidade, ele a manifesta. Ele não é apenas um reflexo do que é, mas uma chave do que pode vir a ser. Quando você compreende o verbo como a origem da criação, você se torna um co-criador consciente da sua vida. E isso é uma das maiores dádivas que recebemos. Nossas palavras não apenas nos conectam com o mundo exterior, elas também moldam o nosso mundo interior. A maneira como falamos com os outros e principalmente conosco
constrói nossa identidade, nossos sentimentos e nossos limites. A linguagem define a forma como percebemos a nós mesmos e ao mundo. Quando você diz, eu não consigo, está delimitando um território interno de limitação. Quando diz, isso é difícil, está programando sua mente para a resistência. Mas quando muda a linguagem, muda também o campo interno. Ao afirmar, estou aprendendo, estou evoluindo, você abre espaço para o crescimento. A linguagem é como a arquitetura da alma. Ela define os contornos da nossa experiência interna. Se usamos palavras de autocompaixão, de encorajamento e, de verdade, nossa alma se expande. Se usamos palavras de crítica, culpa e medo, ela se retrai. A conversa interna, aquela que temos conosco em silêncio, é uma das mais importantes formas de linguagem, e muitas vezes é a mais negligenciada. Observar como nos falamos é um ato de amor próprio. Trocar o eu sou burro por estou aprendendo muda tudo. Trocar o nunca dou certo por cada passo me aproxima do meu propósito transforma nossa jornada. É como se a linguagem fosse o solo onde plantamos a nossa realidade emocional e espiritual, e cada palavra é uma semente. Cultivar uma linguagem interna mais amorosa, mais consciente e mais verdadeira é essencial para uma vida mais leve, mais plena e mais conectada com a essência. Afinal, o que pensamos e sentimos começa com o que dizemos, e o que dizemos começa com o que acreditamos. A linguagem é o elo entre mente, coração e espírito. E quando alinhamos esse elo, criamos uma harmonia interna que se reflete em todos os aspectos da nossa vida. Decretar é mais do que afirmar algo em voz alta. É evocar o poder da criação consciente. Um decreto não é um desejo vago. É uma declaração firme, uma decisão energética que alinha o seu ser com uma verdade que você escolhe manifestar. Ao decretar eu sou abundância, você não está apenas desejando prosperidade. Está assumindo essa identidade, está vibrando nessa frequência, está ocupando energeticamente esse espaço na realidade. O decreto funciona porque atua no campo da intenção aliada à palavra. E quando a intenção está alinhada com a emoção e a palavra, o universo responde. É como se cada decreto fosse uma chave que abre portas no invisível, ativando sincronicidades, recursos e oportunidades que estavam latentes. O decreto é uma tecnologia espiritual, uma ferramenta de manifestação baseada no princípio de que somos co-criadores da realidade. Mas é preciso compreender que decretar não é repetir por repetir. A força do decreto está na presença, na emoção e na verdade que o acompanham. Você precisa estar inteiro naquele momento, sentindo aquilo como real, vibrando com aquilo como já realizado. Decretar também é um exercício de fé e confiança. Muitas vezes os olhos ainda não veem a mudança, mas o decreto planta essa nova realidade no campo quântico. É como semear no escuro, confiando que a luz virá, e virá. Porque onde há palavra consciente, há criação. Onde há verbo alinhado, com o coração há milagre em movimento. Decretar é dizer, eu reconheço meu poder de escolher a realidade que quero viver. E essa escolha começa pela palavra. A palavra é uma semente, mas o silêncio é o solo onde ela germina. Em um mundo saturado de ruídos, aprender a silenciar é um ato de poder. O silêncio não é ausência de som, é presença plena. É o espaço onde a alma respira, onde a verdade se revela, onde a intuição sussurra. Quando nos silenciamos, nos afinamos com frequências mais sutis, com a sabedoria interior, com o divino que habita em nós. A palavra só tem poder verdadeiro quando nasce desse silêncio consciente. É o silêncio que dá peso, profundidade e direção àquilo que dizemos. Uma palavra lançada sem silêncio é apenas ruído, mas uma palavra que brota do silêncio tem o poder de transformar, de curar, de despertar. O silêncio nos ensina a escutar, e escutar é um dos atos mais sagrados da linguagem. Escutar o outro, escutar a vida, escutar a si mesmo. O silêncio é também o espaço onde o decreto é nutrido. Você afirma, declara,
planta, e então silencia, espera, confia, permite que o universo haja. O silêncio é o solo fértil, onde as palavras se enraizam. Ele protege a semente da dúvida, do medo, da precipitação. Cultivar o silêncio é desenvolver a paciência da criação. É saber que nem tudo precisa ser dito, que nem tudo precisa ser imediato, que há poder em esperar com fé. A palavra cura. Há uma força regeneradora nas palavras quando elas são usadas com verdade, compaixão e intenção. Quando alguém diz, estou com você, isso pode ser um remédio para a alma. Quando dizemos, eu te perdoo, ou me perdoo, abrimos portas para a libertação emocional. Palavras são remédios vibracionais. Elas tocam feridas invisíveis, dissolvem prisões internas e abrem espaço para a luz. No entanto, para que curem, as palavras precisam vir do coração, precisam estar carregadas de presença, de verdade, de amor. Palavras ocas não tocam. Palavras verdadeiras transformam. Um eu te amo, dito com o coração, pode mudar o destino de alguém. Um vai dar certo, dito com fé, pode reacender a esperança em uma alma cansada. As palavras têm o poder de resgatar, de fortalecer, de levantar. Na prática espiritual, muitas tradições utilizam mantras, orações, afirmações. Todas são expressões do poder curativo da palavra. Porque a vibração da palavra molda não só o que está fora, mas o que está dentro. E quando há cura interior, há transformação exterior. A linguagem pode ser uma ponte entre a dor e a libertação, entre a confusão e a clareza, entre a fragmentação e a integração. Mas assim como pode curar, a palavra também pode ferir. Palavras de julgamento, crítica e violência abrem feridas. Por isso, é essencial usar a linguagem com responsabilidade. Perguntar-se, o que vou dizer traz cura ou separação? Que nossas palavras sejam bálsamos, que curem mais do que cortem, que unam mais do que dividam, que despertem o melhor em nós e nos outros. A linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, ela é um instrumento de alinhamento espiritual. Cada palavra que você pronuncia carrega uma vibração, uma intenção, uma semente de realidade. Quando você fala, você molda o campo invisível ao seu redor. Você emite frequências que tocam dimensões sutis, que se espalham como ondas e retornam a você em forma de experiências. A linguagem, quando usada com consciência, se torna um canal direto entre o humano e o divino, entre o ego e a alma, entre a terra e o céu. Quando falamos com verdade, com amor, com clareza e presença, estamos ativando esse canal sagrado. Estamos dizendo ao universo, eu escolho a luz. Estamos nos conectando com a fonte de tudo o que é. Cada palavra torna-se um fio de luz que costura nossa realidade com o plano mais elevado. É por isso que tantas tradições espirituais tratam a palavra como algo sagrado. O verbo cria, e quando você fala com o coração, você não apenas se comunica, você consagra. O céu que tanto buscamos não está em algum lugar distante. Ele é uma frequência, um estado interno de alinhamento, de paz, de confiança, de comunhão com o divino. E a linguagem pode ser o caminho que nos conduz a esse lugar. Não apenas pelas palavras que dizemos aos outros, mas, sobretudo, pelas palavras que dizemos a nós mesmos. A forma como nos falamos, no silêncio da mente, na intimidade da alma, determina se estamos nos elevando ou nos sabotando. O céu começa quando a voz interna se torna amiga, quando a linguagem interior é de encorajamento, de amor, de aceitação. A vida se transforma quando a linguagem muda, quando, ao invés de reclamar, você agradece, quando, ao invés de julgar, você abençoa, quando, ao invés de amaldiçoar, você consagra. A linguagem é um espelho do seu nível de consciência, e quanto mais elevada é a sua consciência, mais puras, leves e curativas se tornam as suas palavras. Elas deixam de ser instrumentos de controle e passam a ser expressões da alma, decretos de amor.
orações em movimento, códigos de luz lançados no mundo. Esse é o poder real da linguagem. Ela não serve apenas para descrever a realidade, ela a manifesta. Ela é o elo entre o invisível e o visível, entre o potencial e a concretização. Ao usar a linguagem com presença, você não está apenas falando, está cocriando, está abrindo portais, está vibrando em sintonia com a fonte. E quando essa sintonia acontece, o céu não precisa mais ser buscado. Ele se instala dentro de você. A linguagem é, portanto, uma ponte entre o humano e o sagrado. Uma ponte entre o que você vive e o que você pode viver. Uma ponte entre este momento e o estado de graça. E toda vez que você escolhe palavras de luz, de verdade, de coragem, de fé, você está atravessando essa ponte e levando outros com você. Porque a linguagem também cura. Ela inspira. Ela eleva. E ela é uma das formas mais belas de amar. Se essa mensagem tocou seu coração, manifeste sua energia aqui também. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar despertando seu poder interior. Lembre-se, nada é por acaso. O universo te trouxe até aqui por um motivo.